Vamos lá então. Eh, Aula 8. Esse foi um dos conteúdos que nós não vimos, né, por uma série de motivos, mas vamos lá. Domínios morfoclimáticos do Brasil. Então, nós temos que analisar território brasileiro. Então, pelas imagens, já dá para ter uma ideia que eu estou falando de clima, estou falando de vegetação, estou falando de meio ambiente, né? Fatores bióticos, fatores abióticos, tem tudo isso, certo? Então, os domínios morfoclimáticos do Brasil, eles foram definidos, é uma classificação, então, do nosso território, sempre partindo da ideia que o Brasil ele é um país continental, é um país bastante grande, né? Então, nós temos essas diferenças pelo nosso Brasilzão aí, tanto na vegetação, tanto no clima, tanto no solo, tanto do relevo. Então, essa diversidade que existe, certo? Biomas diferentes, né? Vocês já devem ter estudado em algum momento sobre o que é o bioma, sempre pensando o que isso significa quando a gente fala do Brasil, né? No mundo todo nós temos biomas diferentes, mas e aí, né? Então, em uma determinada localidade, em determinadas condições ecológicas ali, você vai ter um tipo de meio, né? Que tipo de vida tem naquele lugar? Né? Que tipo de vegetação tem naquele lugar, que tipo de planta assim naquele lugar. Então, é tudo isso que a gente tem que ver, tá bom? Então, não podemos esquecer disso. Diferenças na paisagem cultural acontece, e por que que isso acontece, né? E vai resultar nos diferentes biomas que existem pelo Brasil, certo? Muito bem. O que determina uma determinada paisagem, né? Lá no começo do ano a gente retomou o que significa os conceitos, os principais conceitos da geografia, entre elas a paisagem. A paisagem é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente percebe com os sentidos, né? E ela é diferente, ela conta uma história e ela é marca, né? A paisagem ela pode ser marca também, porque o que acontece, né, as transformações que acontecem ali no decorrer da construção do espaço geográfico fica marcado na paisagem, certo? Então, tem uma série de coisas, e aqui no Brasil, uma das formas da gente analisar essas paisagens, considerando clima, solo, altitude, é domínios morfoclimáticos. Então, nós temos aqui os domínios morfoclimáticos, né? Esses domínios morfoclimáticos, eles são 5 domínios morfoclimáticos. Deixa eu aumentar aqui para ver, né? Amazônico, o 4 é o cerrado, áreas em branquinhos ali, mares de morros, mais no litoral, Caatinga, lá no sertão nordestino, Araucárias, no sul do Brasil. E aí a gente tem também as faixas de transição, né, pessoal? Transição, por quê? Porque você vai transitar de um domínio para o outro e essa transição acaba apresentando característica das duas, certo? Então, isso é importante. No Brasil, então, a gente utiliza o termo domínios morfoclimáticos, tá bom? Vamos lá, então. Nós devemos a isso a um importante geógrafo brasileiro, o Aziz Absaber, né? 6 grandes domínios, então, não apareceu no mapa, né? Mas Pradaria, que eu não li, né? Então, Amazônico, Cerrado, Mares de Morros, Caatinga, Araucária e Pradaria. Então, o que a gente considera? O que o Absaber ele considerou para fazer essa classificação das paisagens do Brasil, né? Então, domínios, aspectos geomorfológicos, então tem a ver ali com a forma, com o tipo da geologia, né, da estrutura das rochas e tudo mais. Morfológicos tem a ver com a forma, climático a ver com o clima e botânico, o tipo de vegetação, certo? Então,
Ele chegou a essa classificação: 6 grandes domínios morfoclimáticos ou paisagísticos do Brasil, certo? O que mais que a gente tem aqui? Aí, ele apresenta aqui nos slides algumas características, mas isso é um estudo muito mais amplo, né? Hoje, mais a nível de revisão. Domínio amazônico fica, como o próprio nome fala, gente, lá na região amazônica, norte do Brasil, terras baixas, áreas de sedimentação, né? Então, aqui tem a ver com a geomorfologia também, né? Do processo de intemperismo, para onde vai aquelas rochas que gastam, que vai sedimentando, a questão do clima, a questão ali que está próximo da área da linha do Equador, né? Então, clima e floresta equatorial. Então, quais são as características dessa região? Calor, umidade, floresta, certo? Não sempre pensando que a questão da floresta amazônica, ela não é totalmente do Brasil, né? A Amazônia, ela não é totalmente do Brasil, ela também pega outros países ali sul-americanos, certo? É muito importante. Tem uma foto ali, ó, que mostra os rios e a floresta, né? Uma planície ali, ó. E a destruição da floresta também. Então, a questão do desmatamento, a questão da botar fogo na floresta para fazer pasto, para dizer que já não tem floresta mesmo, então agora a gente pode explorar economicamente para a agricultura ou para a pecuária, né? Então, coisas que a gente tem que estar refletindo bastante sobre isso, ó, né? Derrubar a floresta, queimar a floresta, e aí? Como é que fica? O outro domínio é a Caatinga. Caatinga fica no semiárido nordestino. A palavra semiárido, nós já estudamos isso, a questão da quase não chove, né? Então a quantidade de chuva é muito pequena e isso vai influenciar no tipo de solo, no tipo de vegetação, né, gente? Tem que pensar tudo isso. Áreas de depressões, aqui estou falando do relevo, né? Prediplanação, daí explica ali, ó, o que acontece, né? O que acontece quando tem essa especificação, essa característica ali. Deixa eu abrir outro aqui que tá ruim de ler ali. Processo que leva, prediplanação, processo que leva em regiões de clima árido e semiárido, desenvolvimento de áreas aplanadas. Então, veja, como própria quantidade de umidade, a própria quantidade de chuva vai também influenciar ali, né? Então, precisa estudar muito para poder chegar a essas conclusões, estabelecer essas teorias, tá? Bom, isso também tem o dedinho do homem lá, né? O homem, quando ele não respeita a natureza, ele acaba levando a processos de desertificação, né? Então, desertifica, torna a terra improdutiva, e isso acaba interferindo na oferta de água e tudo mais. Nessas áreas de caatinga, que tipo de vegetação que a gente vai encontrar? Xerófilas, cactáceas, então são galhos retorcidos ou tipo cactos mesmo, né, com espinhos, essas plantas que têm a capacidade de armazenar água e tudo mais, ok? Vamos lá, próximo slide. Fala do cerrado. Cerrado já está aqui na região olha como ele é bem grande, ele pega ali, ó, parte do norte, parte do centro-oeste, né, sudeste também, tem uma área bem grande. Cerrado é um domínio grande, gente, formado por áreas de chapadas, chapadões, clima tropical, né, então você vai ter a savana brasileira, tá aí, e tem um termo que apareceu ali, ó, hotspots. Então tem que prestar atenção nesse conceito também, né? O que é hotspots? Tem a ver com a devastação, áreas de atenção no planeta, né? Áreas de destruição. O homem está destruindo essas regiões ali, a questão dos biomas naturais, né? Do cerrado. Então, áreas de atenção, hotspots. E o cerrado é um desses hotspots do planeta, certo?
Próximo slide fala sobre Mar de Morros. Isso aqui para nós não a gente vê quando está chegando em Curitiba, quando está descendo para a Serra, ó, certo? Então você tem na costa atlântica do Brasil, e isso vai lá do Nordeste até o sul do Brasil. Então você tem esse tipo de relevo, morros, serras, morros mais aplainados, né? Alguns chapadões floristados ainda, e era região de Mata Atlântica, tá? Então ele vai chamar isso de Mar de Morros, tá? Que mais? Araucárias também aqui no sul do Brasil, ó. Então já foi praticamente extinta, né? As araucárias, os pinheiros, e tá no clima subtropical, né? Lembra lá? Temperado do sul, caiu na prova, para baixo da linha do Equador ali, ó. Aqui tem a manchinha que mostra em vermelhinho na primeira imagem, né? Então, os pinheiros, as araucárias, as árvores pré-históricas aqui do sul. E tem aqui também na foto a gralha azul, né? Que é símbolo também do Paraná, que enterra o pinhão, né? E seria um elemento, um reflorestador natural. Então, a gente tem que cuidar também desse pássaro para ver se consegue. Mas apesar que grandes áreas já foram devastadas, né? Infelizmente. Pampas, lá no Rio Grande do Sul, extremo sul, então você vai ter campos naturais, áreas de gramíneas, então é uma vegetação mais rasteira, veja lá. Só que também foi devastado. Então você tem o homem interferindo para plantação, para plantar, né? E mexeu no meio, no natural também, mexeu no meio ambiente ali. Então, hoje a gente vê falar de secas horrorosas no Rio Grande do Sul, que vem prejudicando a produção de arroz e tudo mais, e expansão, né, da fronteira agrícola para soja. Então, você tem um dilema ali, ao mesmo tempo que você precisa dessa agricultura para os índices econômicos do país, o quanto isso também afeta o meio ambiente. Então, veja, estamos num paradoxo, talvez, né? Temos que pensar nisso também. E as áreas de transição é a passagem que eu falei para vocês, né? Então a gente tem, por exemplo, ali, ó, Pantanal, né? Uma área de transição, o Agreste, o Agreste também, que você passa da área litorânea pro sertão, né? E a Mata dos Cocais também, quando você passa ali do sertão até chegar na floresta amazônica. Então, você tem essas áreas de transição, né? Então, ela vai fazer a transição, né? Bom, aqui tem um exercício, ó, né? Mata das Araucárias, floresta adaptada, climas menores, árvore de formato de taça, que são os pinheiros. 2, cerrado, galhos retorcidos, passar, adaptação para incêndios. Essa é uma questão. Aqui no slide não ficou muito claro, mas o cerrado é como se essas plantas elas tivessem essa capacidade, né? Então, pega fogo muito rápido, mas elas têm essa capacidade de brotar, né? Caatinga, no semiárido nordestino, quase não chove, e o amazônico, que é grandes planícies, florestas, a período de alagamento que tem quando o rio sobe, né? Então, mas dentro do Amazônico, aqui não está muito explicado, mas ele também tem os diferentes tipos de mata dentro da Amazônica, né? Tem alguns materiais, ele aparece mais explicado isso. Mas hoje a gente está trabalhando em cima que é o slide aqui. Em outra oportunidade, a gente trabalha mais aprofundado daí. Tudo bem, pessoal? Então, para falar um pouquinho dos domínios morfoclimáticos do Brasil, né, que existe essa classificação, que quem fez essa classificação é o teórico Absaber, né, que divide o Brasil em 6 grandes áreas, ó, tá aqui embaixo 6 aqui, né, a maior é a amazônica, cerrado, semiárido, mar de morro, pradarias e pampas, certo? Acho que é isso, né? E o que leva em consideração? Clima, solo, altitude. Quais são os fatores que a gente vai considerar aqui? A gente vai considerar. Cadê? O Absaber tá aqui. A gente vai considerar aspectos geomorfológicos, climáticos e botânicos. Tudo bem? Bom,
A partir dessa aula, vocês seguem para o aprofundamento lá, o slide está lá no aplicativo de vocês e, né, aprofunda, pessoal. Tem muito material e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço.